Eu sou Carlos Orlando, sou ex-aluno do CLAP, ex-aluno do Padre Quevedo, sou pesquisador de parapsicologia e divulgador das ideias e estudos do Padre Quevedo. Os estudos do Padre Quevedo são muito amplos. Para quem... Vai desde... Só um minuto, Maurício. Deixa eu dar uma introdução, que essa introdução vai ser, acho que em toda a live, mas é preciso dar uma introdução. Os estudos do Padre Quevedo são muito amplos, vai desde fenômenos parapsicológicos até estudos sobre demônios e diabos, que vamos falar hoje, na Bíblia, possessões demoníacas, e o fantástico estudo dos milagres. Né? Além de outros estudos, mas esses três seriam os mais famosos. E hoje eu estou com o Maurício. Você quer se apresentar, Maurício? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Machado, sou pesquisador da parapsicologia quevediana, particularmente, né? Então, eu estou o tempo todo aí ajudando no canal Webnet, o meu pessoal, que é outro. Enfim, vamos começar essa série de conversação sobre reflexões e estudos relacionados ao CLAP, ou da linha do CLAP e IPQ, Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Tá. Quer falar sobre o tema de hoje? Nós vamos falar? Hoje o nosso tema será sobre demonologia. Então, vamos falar sobre diabo, Beelzebub, demônio. Será que o diabo intervém no nosso mundo? Será que um demônio pode possuir o corpo de uma pessoa? Todas essas dúvidas aí nós vamos procurar esclarecer de alguma forma didática, compreensível, para que todos possam entender. Legal. Antes da gente começar o tema propriamente dito, porque vai ser muito importante falar isso, muita gente acha que Padre Quevedo não era padre católico. A Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Francisco, era, sim, padre jesuíta. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que nós vamos falar hoje sobre demônios e diabos, o Padre Quevedo escreveu um livro bem extenso sobre isso, e a gente está resumindo, e vai ser vários vídeos. Hoje vai ser uma parte, a gente vai dar uma parte introdutória geral, e depois a gente vai esmiuçar, vai detalhar, ok? Então a gente pode até dividir em alguns pontos. Possessão demoníaca na história, hoje, possessão demoníaca na Bíblia, diabos e demônios como seres maus, diabos e demônios como existência ou atividade. Tá? Para começar, a gente pode falar sobre possessão demoníaca. Ou melhor ainda, já que estamos falando sobre os estudos do Padre Quevedo, a gente já vai dizer assim na lata o que o Padre Quevedo acreditava, estudou para isso, e depois a gente descobre. Okay? O Padre Quevedo defendia que não existe possessão demoníaca, nunca existiu, nem hoje, em época alguma, e muito menos na Bíblia. Primeiro ponto. Forte. Segundo ponto, o Padre Quevedo também defendeu uma série enorme de argumentos, sem, em hipótese alguma, sair da doutrina católica. Nunca desafiou, nunca foi herege. A gente vai falar sobre isso. A doutrina católica, a Igreja Católica. A Igreja Católica tem seus pilares nos dogmas. Tá? Os dogmas são verdades inabaláveis da fé. E quando alguém questiona esses pilares, ou duvida, ou fala que não existe, ou aí, como Martinho Lutero, por exemplo, assim, considerado herege, considerado que está indo contra
a doutrina católica. Na parte de demônios e diabos, como vamos ver, não existe dogma para isso, pelo contrário. Deus absoluto, onipotente, onisciente, Criador de tudo, Senhor do tempo, do espaço, é contraditório, até vamos ver isso e provar isso, contraditório que exista seres que possam fazer frente a Deus. É impossível. Senhor, pura amor, pura misericórdia, não existe um ser contrário, maniqueísmo de um ser do mal, puro anti-Deus. Não pode existir isso. É contraditório. Deus é absoluto. Nada pode fazer frente a Deus. Nada. Nada. Então não existe maniqueísmo, não existe Deus bom e Deus mal, mesmo sendo, como dizem, né, pequenos deuses ou diabos, seres espirituais com poderes inferiores a Deus. Não existe isso. Não, é contraditório. O primeiro ponto é esse. Então, o segundo ponto é: Padre Quevedo não foi contra a doutrina católica. Alguma pergunta, Maurício, por enquanto? Porque coloca aquela desculpa assim. O demônio não é dogma de fé porque há verdades tão claras dentro da igreja que não precisa declarar como dogma. A desculpa que dão é essa, é que há verdades tão claras que a igreja nunca duvidou e por isso não precisou colocar como dogma. Como é que a gente resolve essa questão? Eu acho que é cultural, isso é com o tempo, né? A igreja avançou muito em séculos do que ela... posicionamento dela em relação aos exorcismos, por exemplo, né? Antigamente era ordenado padres exorcistas. Ordenado. Hoje não. Não existe diabo e demônio. Quem dirá exorcismo? Vai expulsar o quê se não existe? Vai expulsar Saci Pererê ali? Não existe a incorporação. Não existe espíritos aqui vagando. Não existe. Sim. Tá? Então, a igreja está avançando. É um processo lento. Tá? Antigamente, eram ordenados padres exorcistas que faziam exorcismos a seu bel prazer, né? Tinha os sinais dos exorcismos. O ritual do exorcismo está no... É um capítulo, né? no livro do Ritual Romano, em que lá diz que os sinais da possessão demoníaca são, né? Com o tempo ficou, os sinais podem ser, então está avançando. Hoje os padres podem, entre aspas, fazer exorcismo com autorização do bispo, ou seja, tem várias etapas, né? Para autorizar. O bispo também deve, se não faz, estão errados, devem procurar psicólogos, psiquiatras, para ver aquele caso, né? Foram chamados para fazer, entre aspas, exorcismo. Então a igreja está avançando e é um processo lento, tá, Maurício? Processo lento. Sim. Vamos falar sobre... Depois a gente volta. A gente vai falando ping-pong, né? Exorcismos, e eu queria falar sobre, na Bíblia, os possessos. Quem que eram considerados os endemoniados? Os doentes que tinham doenças internas. No Antigo Testamento não tem nenhum caso. Tem um caso indireto no livro de Tobias, em que Asmodeu atormentava Sara para matar os maridos, mas eu quero falar do Novo Testamento, que tem muitos casos. O Novo Testamento foi séculos, né, depois do Antigo Testamento. Ou
os judeus estavam com culturas, né? Eles foram absorvidos das gregas, romanas, de guerra de deuses, de divindades. E os judeus achavam que as pessoas estavam possessas, endemoniadas, mas não com demônios como a gente vê hoje, como a gente tem a noção de hoje, que eram, no caso, anjos rebelados. Eles acham que eram deuses, ou mini-deuses, tá? E pegavam as pessoas pelos pecados delas, e aí causavam isso que eu vou falar agora. Se a pessoa, isso, Novo Testamento estamos falando, Novo Testamento. Se a pessoa era cego, mas o olho não estava branco, não estava com sangue, o olho estava aparentemente normal, mas era cego. Tem inúmeros casos de cegueira, né? Liga córnea, nervos ópticos, que não aparenta. E como não aparentava, era cego e não aparentava a causa da cegueira, era demônio. Coisa da fala. Os loucos eram considerados demônios, porque aparentemente era normal. Não tinha nada que indicasse no corpo, fisicamente, a causa da loucura. Então, eram endemoniados. Jesus foi taxado de louco, de endemoniado. João Batista. Epiléticos, então, nem se fala. Epiléticos que se debatem no chão, se convulsionam. A pessoa vê, o corpo dela está praticamente perfeito. De repente, começa a se debater, se convulsionar. É endemoniado, é processo. O caso dos porcos, né? Oi? O caso dos porcos. Os porcos nós vamos falar ainda, que esse caso, mais para frente. Calma. Os porcos é o mais emblemático, mais famoso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Naquela época, era considerado endemoniado, possesso pelos demônios, que eram os daimones, divindades de origem grega romana, que foram incorporados pelos judeus, eram considerados endemoniados, tá? Pessoas que tinham doença, mas não aparecia doença, eles não sabiam a causa da doença, né? A febre. A febre você está vendo, você está sentindo a febre. Então, quem tinha febre não era endemoniado. Tá? Pessoas paralíticas, atrofiadas, mão atrofiada, o pé, não eram considerados endemoniados, porque a pessoa estava vendo, né? Mas a pessoa paralítica, que aparentemente não tinha porquê, endemoniados. Endemoniados. E Jesus não corrigiu esse erro científico, esse erro médico, esse erro cultural. Jesus não veio corrigir nenhum tipo de ciência ou conhecimento. Jesus veio revelar redenção e ressurreição. Okay? A revelação de Deus através da segunda pessoa. Né? A redenção e ressurreição. Essa foi a missão de Jesus. Não corrigiu nenhum erro científico, não. Ele se adaptou. Sim. Porque ele era 100% humano também, 100% Deus. Se adaptou à cultura da época. Ou à incultura, ou à ignorância da época. Naquela época, Maurício, os judeus usavam uma linguagem muito figurada. Muito figurada. Se a gente lê a Bíblia hoje sem uma teologia, pode causar muita confusão. Por isso que muita gente acredita em dragão. Né? O dragão está na Bíblia, no Apocalipse. Então, verdade. A Bíblia está lá o dragão. Mas tem todo um estudo. O que significava aquele dragão? Né? O que significava? Então, a Bíblia, a linguagem dos judeus naquela época era muito simbólica, muito figurada, se estudava os costumes da época. Mas Jesus falava com os demônios, com os endemoniados. Sim, ele falou com o vento e com o mar. Cala-te. Significa que o vento e o mar, então, são seres? Não.
Jesus se adaptou. Ele curou por completo os endemoniados que tinham transtornos, distúrbios de personalidade, esquizofrenias e coisa e tal. Você pode me interromper se tiver algumas perguntas, tá? Esse contexto de se adaptar, por que a Bíblia usa animais mitológicos? Por exemplo, o senhor citou o dragão e, por exemplo, tem aquele muito famoso que as pessoas acreditam ainda hoje em dia, que é o Leviatã, que aparece no Antigo Testamento. O que ele quer dizer? Por que a Bíblia pega esse animal? Ele existe? É mitológico? O que falar sobre, por exemplo, esse animal? O dragão é a personificação do mal, né? Ela perseguindo a mulher grávida, no caso. É uma simbologia, né? De Maria Santíssima. Então, o dragão simplesmente é aquela figura mitológica ruim, má. Só isso. É simbólico. Puramente simbólico. Tá? Então, Maurício, só para deixar bem claro que possessos e endemoniados na Bíblia, Novo Testamento, tinham outro sentido. Tá? Toda pessoa doente sem causa aparente era considerada endemoniada pelos pecados que a pessoa tinha. Os sacerdotes iam lá, iam entrevistar a pessoa para saber qual pecado que ela tinha, para saber o nome do demônio, divindade. Por isso que a gente até vê nos filmes hoje, né? O nome do demônio para ser... No Constantine tem isso. O nome do demônio para ser expulso. Desde aquela época, isso. É pura crendice, pura superstição. Vamos falar agora sobre Satã, Satanás, Diabo, que está na Bíblia também. Sim. Está no Novo Testamento também. Satã, Satanás, mesmo o Diabo, tinham um sentido não de um ser, e sim do mal, da inimizade com Deus, da maldade, não de um ser. O próprio Jesus chamou Pedro de Satanás. Afasta-se de mim, Satanás. Né? Vê a linguagem simbólica. Ele não estava falando que Pedro estava incorporado no diabo, no Satanás, no Satã. Pedro estava tentando fazer com que Jesus, até de uma forma de... Como se diz? Tentando ajudar, né? Não cumprir o plano de Deus de ser morto pelos judeus. Pela mentalidade humana. Esse não é o plano de Deus. Basta de mim. Satã e Satanás, tudo que é inimizade, tudo que é contra o plano de Deus, tudo que é mal, tudo que é maldade. Naquele momento, Pedro estava indo contra o plano de Deus, mesmo sem saber. O próprio Cristo, ele ajuda a fazer a gente entender que Satanás não é um ser sobrenatural, porque depois de chamar Pedro de Satanás, ele explica por que ele fez isso. Porque São Pedro estava tendo pensamentos de homens. Ora, se Satanás fosse um ser sobrenatural, Jesus ia falar, porque estás pensando como os seres sobrenaturais ou algo do tipo. E não, referiu a Satanás a mentalidade humana, e não a divina. Exatamente. A gente vai fazer outros vídeos, Maurício, onde a gente vai explicar melhor Diabo, Satã, Satanás, Lúcifer, os nomes também do Antigo Testamento, Belial, Asmodeu. O importante nessa introdução é a gente falar qual vai ser a nossa linha de conversa, tá? Dizer bem claro que estamos divulgando os estudos do Padre Quevedo a respeito da demonologia. Tudo isso está no livro dele, Antes que os Demônios Voltem. Temos um site que divulgamos todo o trabalho do Padre Quevedo, que é muito extenso ali, dá vários livros, dá muitos livros. Tá? O site é OEPnet, depois o Maurício consegue até digitar, acredito. Se a pessoa pôr no Google OEPnet, já entra
no site. Tá? Tem o canal do YouTube também, onde divulgamos toda a linha do Padre Quevedo. Mais para frente iremos falar dos milagres, fantástico estudo dos milagres, dos verdadeiros milagres, a autorização de cada dogma da Igreja Católica pelos milagres, provando a verdadeira revelação, a verdadeira religião. Hoje estamos falando um pouco sobre a introdução sobre possessão demoníaca, mas outros vídeos a gente vai falar sobre possessão demoníaca hoje, possessão demoníaca mais na Bíblia. Hoje é uma introdução. Tá? Uma introdução. Ô, Maurício, faz mais algumas perguntas, depois a gente encerra pelo tempo. Se você tiver pergunta. Satanás teria alguma coisa a ver com a serpente do paraíso, já que no Apocalipse fala que Satanás é a antiga serpente? O que isso quer dizer? A serpente do paraíso é a linguagem simbólica do que nos afasta de Deus, do plano de Deus. Exatamente isso. A serpente do paraíso, Satanás e diabo seriam um sinônimo. Novamente, eu repito, porque isso a gente vai repetir 1 milhão de vezes. Não de um ser maligno espiritual, e sim do que nos afasta de Deus, da maldade, da inimizade com Deus, de tudo que nos põe contra Deus. É isso o que é Satã, Satanás, serpente do paraíso e diabo. Demônios, já falamos que eles tinham uma visão que demônios que vêm de daimones, do grego, que eram divindades, guerra de deuses, lembram do Olimpo, lembram do... Tem até nos filmes por aí, atualmente. Guerra dos deuses. Aí os cristãos iam por guerra de deuses, só Deus acreditavam, né? Então punha a guerra dos anjos, aí pronto, os anjos caídos, ficou o demônio. Então, serpente do paraíso tem sim tudo a ver com Satã, Satanás e diabo, como tudo o que nos afasta do Deus Altíssimo. Tudo. Tá? Demônios, a gente falou da possessão, vai falar mais vezes nos próximos vídeos. Depois vai falar sobre Lúcifer também, não hoje. E eu quero deixar bem claro, o próprio Jesus falou muito claro em Mateus 15, 19 e Marcos 7, 21, que maldade, homicídios, tudo que é comportamentos do mal, saem do coração dos seres humanos. Tá? Cadê o diabo aí? Verdade. O próprio homem, o próprio ser humano, pela sua fragilidade, cai nas tentações. E a gente não vai discutir a causa genética, instintiva, comportamental, social, mas comete os pecados e os erros. Depois nós vamos falar da tentação de Jesus também, não hoje. Tem uma pergunta. Você pode até abrir perguntas também, viu, Maurício? Ou equipe que você vai editar. Sim. Para a gente começar a discutir isso. Nós vamos falar também depois, nos próximos vídeos, sobre dogma de fé, que não é dogma de fé você não acreditar no diabo e no demônio. Você não deixa de ser católico ou você é contra a sua igreja católica se você não acreditar no diabo e no demônio. Você sim tem que acreditar em todos os dogmas de fé da igreja católica, nas recomendações da igreja, nos mandamentos da igreja. Mas vamos falar mais sobre isso. E, de modo geral, os simbolismos daquela época. Acho que também seria conveniente a gente só deixar claro, porque há uma confusão sobre o Padre Quevedo na seguinte questão. Ele sempre negou a possessão demoníaca, isso é certo.
mas fica aquela dúvida. Ele também negava a existência ou não? Porque em diversas vezes ele também já falou que ele não negava. A atividade negou. A existência, ele falava a seguinte frase: se existir, é no campo sobrenatural, não aqui. Não aqui. Tá? Não é passeando entre a gente que nem os filmes de ficção, de terror, não. Tá? Se existir, é no campo sobrenatural, de anjos que podem ter se rebelado contra Deus pelo livre-arbítrio, que Deus dá a todas as criaturas, tá? E que não tentam o ser humano. Então, volto a falar. Se Padre Quevedo afirmava sobre a existência dos diabos, dos modos que a gente falou. Se existir, é no campo espiritual sobrenatural, não aqui, não é rodando aqui, tá? Lá. Nada a ver com aqui, nem tentação. Nem tentação. Isso tem que ser bem claro. Isso é o que ele falava sobre a existência dos demônios. Se existir. Lá. Aqui, não, nem como tentação. Perfeito. Tá bom? Obrigado.